apresentação dessas ferramentas dentro do ambiente de montagem. Então nós veremos algumas novidades que veio aprimorando esse ambiente de uma forma geral. Para isso, vamos abrir então, pelo abrir do SolidWorks, um conjunto para exemplificar essas novidades. Procure a pasta Assembly e abra a montagem Myomo. As exibições na árvore de projeto, elas são muito importantes a todo momento. Porém, se editar exatamente a árvore de projeto para que todas as informações sejam visíveis, né, a minha área gráfica ela acaba se reduzindo um pouco. Então, dentro dessa versão do SolidWorks 2017, há possibilidades de ocultar todas as configurações de cada peça. Então vejam só que interessante. Cliquem com o botão direito no nome do arquivo, exibição em árvore, e habilita a opção não exibir nome de configurações nem estado de exibição. Uma vez que você habilita, vejam que está aparecendo apenas realmente o nome dos arquivos. Então você consegue reduzir essa árvore de projeto com informações mais simples, né, de cada componente. Outro ponto interessante é que, às vezes, dependendo do tamanho da montagem, você tem uma replicação de componentes muito grande, né? Componentes iguais, por exemplo, vamos imaginar parafuso, 40, 50, 60 parafusos da mesma forma. Então, ao invés de você ter que ficar recriando pastas para orientar e diminuir essas informações dentro da sua árvore de projeto, agora nessa versão você pode clicar com o botão direito no nome do arquivo, exibição em árvore e habilitar a opção de instâncias de componentes em grupo, ou seja, na verdade você vai agrupar itens iguais. Clique nessa opção e veja que interessante. Então agora na minha árvore de projeto nós temos aqui esse ícone que corresponde a itens iguais. Então se eu expandir esses itens, você irá notar que são itens iguais, ok? Então dessa forma você tem uma redução dessas informações na árvore de projeto, fica mais coerente, mais dinâmico e muito bem organizado essas informações dentro desse ambiente. Mas não terminamos por aqui. A versão do SolidWorks 2017, dentro desse ambiente de montagem, ele está bastante inteligente com relação à parte de posicionamento. Então, a primeiro momento que eu adicionar esses posicionamentos, o SolidWorks vai ter uma inteligência maior nesse posicionamento e vai me posicionar o mais próximo possível da onde eu adicionei esse clique. Olha que interessante. Com o Ctrl pressionado, eu vou pressionar um clique nessa face e aonde eu adicionar o clique, o segundo para posicionar, é onde ele vai me aproximar esse conjunto. Então, eu vou, por exemplo, dar um clique nesse ponto. Então, ao adicionar um posicionamento, a montagem vai exatamente dentro daquele ponto, ok? Então, olha só, novamente, Ctrl pressionado, um clique nessa face, um clique aqui. Aonde eu adicionar o clique, automaticamente ele vai adicionar esse conjunto mais próximo. Tá? Então, para isso, por exemplo, para posicionamento de furos, ok? Então, eu vou adicionar aqui essa face com essa interna, vai ser concêntrico. Mesma coisa eu vou aplicar para essa face interna com essa outra, vai ser concêntrico, ok? Então, os posicionamentos dentro do SolidWorks 2017, ele ficou muito mais interessante exatamente por essa facilidade. Outro ponto, muito importante dentro dessa versão, nas versões anteriores realmente a gente tinha que ficar trocando, que era a orientação do componente, ou seja, esse parafuso ele está invertido para onde ele tem que posicionar. Se eu colocar essa face com essa, nas versões anteriores, ele vai posicionar do lado errado, né? Do jeito que ele vai posicionar aqui. Então você tem que ir lá, editar as opções de posicionamento e inverter esse alinhamento. Agora no SolidWorks 2017 ele está muito mais inteligente. Olha só, Ctrl pressionado, essa face com essa, coincidente. Essa face com essa, coincidente. Então, ele automaticamente já vai gerar esse alinhamento correto das suas orientações.
Então dessa forma ele se torna mais dinâmico, mais simples de você começar a trabalhar com esse tipo de posicionamento, ok? Outro ponto bastante comum dentro de um projeto, dentro de um ambiente de montagem, é exatamente você trabalhar com a substituição de algumas peças ou também trabalhar com a alteração dessas peças, ok? Então vamos começar a entender um pouquinho dessas novidades dentro desse ambiente de alterações, de arquivos importados, produtos de terceiros, dentro do SolidWorks 2017. Vamos fazer o seguinte, clicando nesse componente, pressionando a tecla D, eu já tenho aqui a minha trilha de seleção. Então vou selecionar aqui, por exemplo, esse motor, em seguida vou abrir esse conjunto. Vamos dizer que eu preciso realizar uma alteração exatamente na ponta, né, desse motor, no qual ele não vai precisar ter esse chanfro. Então eu vou precisar remover esse chanfro. Então para isso eu vou abrir esse componente e eu consigo perceber que é um componente importado, ok? Então eu vou realizar um reconhecimento de recurso utilizando o FeatureWorks. Mas antes de realizar esse reconhecimento de recurso, nós temos uma opção bastante importante dentro dessa versão do SolidWorks 2017. Acompanhem comigo. Botão direito no arquivo importado, FeatureWorks, Opções. Dentro dessas opções, nós temos agora uma opção chamada Subscrever arquivo existente. Uma vez que essa opção está habilitada, ele não vai trocar o ID da peça. Então toda peça ela tem um ID interno. Então antigamente ele criava um arquivo novo, consequentemente ele trocava o ID interno dessa peça. Aí você voltava para a montagem principal, aí começava a apresentar erros. Olha, o ID não é mais o mesmo, então você tem que ir lá, remover o componente, gerar uma substituição daquele componente, para depois realizar todas essas modificações. Isso porque o ID da peça era diferente. Agora não, eu vou reconhecer os recursos desse componente, mantendo o mesmo ID. Então essa opção é muito importante que esteja habilitada. Vou confirmar o comando. Vamos agora reconhecer esse recurso. Então olha só, botão direito, FeatureWorks, reconhecimento de recursos. Modo de reconhecimento automático. Eu vou desabilitar inclinações, revoluções e vou deixar apenas extrusões, furos, fillets e nervuras. Confirmei o comando. Ele vai gerar todo o reconhecimento desse recurso. Ok? Então, como a minha intenção de projeto inicial não era ter o fillet, eu vou eliminar esse fillet e eu tenho meu projeto basicamente pronto. Podem salvar esse conjunto, fechar, atualizar a montagem do motor, ok? Veja que nenhum erro foi apresentado, ele continua montado dentro desse parâmetro, todas as suas relações se mantêm. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Mentes, então veja que todas as relações daqueles componentes vão se manter, isso porque ele está prevalecendo aquela referência. Agora, vamos imaginar o seguinte, esse motor, ele é uma montagem, possui vários arquivos, né, dentro dessa montagem. Isso, consequentemente, é um subconjunto na minha montagem principal. Só que o motor, ele é um item de terceiro, né, então, na verdade, é um item catalogado. Então, dessa forma, há necessidade de ter apenas ele como uma única peça dentro da montagem principal. Não há a necessidade de manter todo o conjunto, e sim uma única peça para se tornar até mais leve, mais fácil de entender, por exemplo, uma lista de materiais. Então, essa possibilidade dentro do SolidWorks 2017, ela também está muito mais dinâmica, muito mais inteligente. Então, olha só que bacana. Eu vou dar um salvar como desse